Senhoras e senhores, falarão com a imprensa o secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, e o secretário de Publicidade e Promoção, Glenn Valente. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Está do meu lado direito o secretário Glenn Valente, que cuida de toda a área de publicidade da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O motivo de nós estarmos aqui hoje é essa matéria publicada pelo Globo.com na madrugada de hoje, em que diz que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República fez 2 milhões de anúncios em canais de conteúdo inadequado durante o período da campanha da nova Previdência. Vou repetir. 2 milhões de anúncios. Mais para frente, na apresentação, vocês verão que o total de anúncios servidos, ou seja, entregues para a campanha da nova Previdência, foi de aproximadamente 400 milhões. Em se confirmando esse número de 2 milhões, nós estamos falando numa assertividade de 99,5% na comunicação da SECOM. Mas a gente ainda não teve acesso a esse relatório que retratou 2 milhões de anúncios. Matéria essa amplamente repetida por um único grupo de comunicação que notoriamente ataca o governo. A matéria se repetiu hoje mais do que vale a pena ver de novo. Mas por que esse assunto vem à tona hoje? Vamos falar um pouco do ecossistema publicitário. O ecossistema publicitário tem 84 mil anunciantes. O mercado publicitário tem aproximadamente 17 mil agências de publicidade. O mercado publicitário movimenta 44 bilhões de reais, sendo eles distribuídos 52% em TV aberta, 21% em internet, 10,5% em mídia exterior, 7% TV paga, 4,5% em rádio e outros pulverizados, aproximadamente 4%. O órgão que regula a relação do mercado é o Conselho Executivo das Normas Padrões, que é o mais conhecido pelo CENP. Próximo. Esse é o fluxograma do ecossistema publicitário. As marcas, através das suas agências de publicidade, grandes, que representam 5% do mercado, e pequenas, que representam 95% do mercado, negociam com os veículos de comunicação e ou com as plataformas digitais. Quem são as plataformas digitais? Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, dentre outros. As plataformas digitais vêm crescendo no faturamento.
vem retirando parte das verbas da mídia tradicional. Hoje em dia, a mídia digital representa aproximadamente 30% do total das verbas investidas nos meios. Nas agências grandes, cada uma negocia com seus clientes uma taxa e uma comissão. Nas agências médias e pequenas, por elas terem menos força e menos volume, o SEMP definiu um desconto padrão, ou seja, a remuneração das agências médias e pequenas. Mas para que serve essa remuneração? Essa remuneração serve para você contratar bons mídias, para você contratar boas ferramentas de mídias, para você contratar institutos de pesquisa, para você ter um bom planejamento de mídia, para você ter um bom criativo, para você ter bons equipamentos. Para isso serve a comissão de agência. Para que novos profissionais tenham capacidade de ingressar no mercado de trabalho. Com o avanço das plataformas digitais, elas mesmas passaram a oferecer mecanismos de pesquisa, mecanismos de planejamento, esvaziaram, em grande parte, o serviço que as agências de publicidade faziam. Mas nem por isso a relevância das agências se perdeu. Próximo. Na data de ontem, um grupo de comunicação resolveu lançar uma plataforma para trazer a esse grupo pequenos e médios anunciantes. Essa plataforma chama Sim. Próximo, a gente volta daqui a pouco. Matéria essa do jornal Meio Mensagem de ontem. O que é essa plataforma? Essa é uma plataforma em que, sem as agências de publicidade, pequenos e médios anunciantes locais passariam a ter templates e a possibilidade de anunciar sem custo diretamente nesse veículo de comunicação. Isso eu estou falando de ontem. Vamos voltar, por favor. O que faz essa plataforma? Ela serve publicidade. Só que num único determinado veículo, porque ela foi feita por um determinado veículo. E o que ela vai fazer? Ela vai concentrar ainda mais as verbas. Ela vai destruir o ecossistema publicitário. Ela vai eliminar a relevância das agências de publicidade. Ela vai eliminar o bom pesquiseiro de mídia, o bom criativo. Ela explode com todas as relações do mercado publicitário. Cabe ao SEMP fiscalizar se essa plataforma fará bem ou mal para o mercado. Mas fica evidente o movimento de hoje e que esse mesmo grupo de comunicação ataca a SECOM no que diz respeito a patrocinar e a servir publicidade no site A, ou no portal B, ou no blog Z. Esse mesmo grupo de comunicação usa, nesse momento, a SECOM para atingir uma dessas plataformas, que vem crescendo e retirando o faturamento desse grupo de comunicação. Mas a SECOM não será usada dessa forma. A SECOM não fez e não fará
investimento de nenhum real em qualquer blog que seja. Por minha determinação. Vou repetir. A SECOM não fez e não fará nenhum investimento no blog A ou B ou Z. Não é verdade a narrativa de hoje. A SECOM, sim, e o secretário Glenn vai explicar nos próximos slides quais as ferramentas a SECOM da Presidência da República se utilizou, não somente na campanha da Nova Previdência, como nas demais campanhas que ela já fez. Na SECOM do presidente Bolsonaro, não há desvios. Não há favorecimento de A, B ou Z. A SECOM preza a tecnicidade e a economicidade. Próximo. Vou passar a palavra para o secretário Glenn. Boa noite a todos. Eu acho que mais, repetindo o que o Fábio falou, ou seja, a SECOM, de uma maneira bem técnica, ela não investe diretamente em blogs desde que a gente chegou, ou seja, não existe esse tipo de investimento na SECOM. Próximo, por favor. O investimento que, no caso, foi referido na mídia hoje, ele foi utilizado via uma plataforma do Google que chama AdSense, que, na verdade, ela é utilizada via as agências de publicidade que a SECOM não compra nada diretamente. A gente tem um intermediário, no caso contratado por técnica e preço, que é uma agência de publicidade que faz toda a gestão técnica do investimento e nós somos clientes da agência, que são clientes do Google. Próximo, por favor. Próximo. Só para explicar como é que funciona, que o pessoal às vezes fica com um pouco de dúvida. No caso, a SECOM contrata a agência de publicidade que vai e utiliza a plataforma Google, no caso a Google AdSense, que baseada em critérios e alguns filtros, ela faz o investimento em nome do cliente e o Google, através de um processo, é um algoritmo, ela é que faz todo o processo de investimento nos sites que caracterizam ou são definidos pelo perfil de investimento que a SECOM fez para atingir determinado público. Próximo, por favor. Na maioria das ações, ou seja, a gente alimenta o período, o valor de investimento, a segmentação do público, geralmente é ABCD 18+, e algumas restrições em relação são as restrições do ponto de vista de sites impróprios. Próximo, por favor. Vai para o próximo, fica mais fácil de ver. Existe sim uma seleção onde a gente exclui o óbvio, né, que qualquer cliente, ou seja, o procedimento que a SECOM faz é igualzinho ao mercado privado, não é diferente. Onde a gente exige da agência e do Google que sites impróprios não tenham publicidade do governo. Próximo. Só para, uma fotografia básica em relação ao que aconteceu na Nova Previdência. A gente fez um investimento de quase, não no Google, mas a campanha inteira, da forma de 72 milhões, e a gente teve no Google, especificamente nessa ação, quase 400 milhões de impressões. O que é impressões? Impressões são as peças publicitárias publicadas nos inventários em que foram pré-selecionados pelo próprio AdSense. Ou seja, se a gente assumir o que não é verdade, que 100% do número que estão dizendo hoje na imprensa, do famoso 2 milhões na verdade são impressões, não, que são anúncios. Ou seja, a gente teve uma assertividade de 99,5%. Esses 2 milhões, a média de custo de uma impressão é 0,005. Ou seja, o máximo, assumindo que 100% é verdade, são 10 mil reais, numa campanha de 72 milhões. E Repete o cálculo. Ou seja, 2 milhões de anúncios / impressões, a um custo médio de 0,05 reais, significa que o custo máximo, assumindo que 100% do que foi, digamos assim, anunciado pela mídia, é que seja, digamos assim, impróprio.
seriam R$10 mil, e o investimento total da campanha, que foi um sucesso, foram na ordem de R$72 milhões. Então, as dimensões são muito pequenas. E mesmo assim, se dentro desses R$10 mil, que a gente ainda não sabe, se tiver algum site impróprio, a gente não vai pagar. Ou seja, isso faz parte do dia a dia. Não existe nenhum procedimento etéreo em relação ao processo da administração do dinheiro público. Se a gente identifica que tem alguma coisa errada, a gente corrige. É assim que funciona, é um processo natural. Próximo, por favor. Aqui a gente tem uma carta do presidente do Google, onde foi feita uma indagação no passado referente ao mesmo tema, onde o Google demonstra que, a SECOM é pioneira nesse processo de investimento técnico dentro das ferramentas do Google, e que os índices de assertividade são maiores até que a iniciativa privada. Então, quando a gente depara com essa narrativa de investimentos, a gente está falando de R$10 mil, que se esse inventário de 2 milhões de anúncios / impressões estiver 100% errado. Enfim, conclusão, não há, nem é possível qualquer direcionamento para site blog, porque é uma definição, ou seja, a SECOM não compra, não investe, não faz nenhuma, não existe, vamos para o próximo, não existe nem blacklist, nem whitelist, ou seja, a gente não faz definição de nada, a gente vai atrás do cliente, a gente está atrás da audiência onde está o cliente. E, no caso específico, a ferramenta utiliza os algoritmos do Google, ou seja, quando a gente faz a seleção do perfil, os algoritmos são muito bons, ou seja, eles vão melhorando e vão melhorando a assertividade. A gente teve 99,5%. Segundo, eu acho até que foi maior, o que é uma super assertividade em qualquer investimento de qualquer natureza. E, na verdade, o que a gente quer dizer também é que a gente, como não tem whitelist, não tem blacklist, não tem lista nenhuma, a gente segue a performance da ferramenta e ela é que, de alguma maneira, define onde o indivíduo que a gente está buscando está percorrendo qual caminho na internet. Então, a gente não faz censura, a gente não faz definição de nenhuma plataforma ou exclui ninguém. A gente vai estar sempre atrás do indivíduo. É isso. Ou seja, esse processo rotineiro de administração do investimento toda vez que a gente identifica, é a mesma coisa que consegue em televisão aberta. A gente faz um mapa para colocar em televisão aberta, se tem uma falha, a gente vai lá, identifica a falha e vai lá buscar o dinheiro que, teoricamente, foi compromissado e não foi exibido. É igual, ou seja, a mesma coisa que acontece. Então, esse processo é um processo normal, é rotina na SECOM, não existe nenhum direcionamento específico para nada. É isso. A gente tem na SECOM hoje um processo técnico. É isso. Alguma pergunta? Vamos organizar. Eu pediria que o senhor fosse até o microfone e falasse o nome completo e o nome do veículo de comunicação, por favor. Eu sou Hélio Lima, sou do JBC News, eu encaminhei um documento recentemente para a SECOM. Busquei a resposta ontem e foi negativa. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, precisa discutir sim essa questão do Google. Por que só Google? Nós criamos o blog, criamos o site, e agora a gente vai ficar subordinado ao Google, às redes sociais de grande porte. Nós somos pequenos, nós precisamos sobreviver, e nós precisamos conversar pessoalmente, agendar com o secretário e com os dois secretários, para que a gente discuta essas questões. Nós queremos entrar no interior, onde não existe mídia social do governo. Estamos aí, eu fiz um e-mail para o presidente da Caixa Econômica, falando abertamente da necessidade de incluir as pessoas nos programas sociais do governo federal. E vocês não dão oportunidade para que a gente possa crescer juntamente com o governo federal, que o presidente da República precisa sim, precisa de mídia no Nordeste principalmente. Eu estou investindo nessas questões há muito tempo e nunca tive uma resposta dos senhores. Por que isso?
Aí vocês vêm aqui com o Google. Quem que vai disputar com o Google? Como é que um site pequeno, que está querendo crescer, querendo ajudar o governo federal, e vocês concentram tudo no Google? Está errado. Por favor, eu sou Hélio Lima, do JBC News, e veja a minha proposta, eu encaminhei ao general Braga Neto, encaminhei através do protocolo dele, do gabinete dele. Portanto, eu preciso de uma resposta. Eu vou investir para ajudar o governo federal, que sou amigo dele, eu fui vizinho do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Sou amigo pessoal dele há 38 anos. Os filhos deles estudaram no mesmo colégio dos meus filhos, o Colégio Palace, da Tijuca. Então, eu não estou aqui para brincar, não estou aqui para ouvir histórias. Eu quero uma resposta dos senhores. Preciso agendar para a gente conversar. Por favor. Perfeitamente. Eu acho que o senhor fez a solicitação no canal errado. Deveria ter sido especificamente para mim, porque eu que sou responsável por essa área. Eu quero conversar com o senhor. Sem problema. Vamos agendar. Vamos agendar. Ou seja, por favor, é só para dizer que o canal de solicitação de mídia é tudo comigo. Eu sou responsável por essa área. Vocês estão trabalhando na contramão aí dos pequenos, dos brasileiros natos, daqueles que querem realmente o progresso e o desenvolvimento do nosso país. Perfeitamente. Principalmente, aí vem o presidente da Caixa Econômica de chamar de invisíveis. Mais alguma pergunta? Não, que eu gerei e eu provei para ele. Próxima pergunta, por favor. E 25% os poupadores da Caixa Econômica. Próxima pergunta. Eu vou Nome completo e veículo de comunicação. Secretário, boa tarde. Caroline Rosito, CNN Brasil. No relatório, os consultores afirmam que o canal de Alan dos Santos recebeu verbas publicitárias do governo federal da Secretaria de Comunicação por meio do programa Google AdSense. Procede essa informação e qual seria o valor pago ao Google? Obrigada. Procede, e eu acho que na campanha da Nova Previdência acho que foram R$15. 4,28. No total. Foi da primeira fase, foi 4,28, foi mais ou menos R$15. Próximo jornalista. Boa noite. Gustavo Maia, de Jornal Globo. Primeiro, o senhor secretário falou que não teve acesso ao documento, mas está público no site do Senado desde ontem, no site na página da CPMI, das fake news. E aí, nesse documento, apontam essas 2.000 impressões que o senhor citou, os senhores citaram. 2 milhões. Isso. Que teve site de blog de 4 linhas que disse que era R$2 milhões. Pois é. E aí eu queria saber se os recursos que foram destinados já foram ressarcidos, já que é uma prática do dia a dia. Lá foi pedido o ressarcimento disso? Na verdade é o seguinte, a SECOM não vai poder definir o que é site de fake news ou não. A gente não vai fazer censura. Se tiver algum site impróprio, no processo recorrente da SECOM, isso já está sendo avaliado. Agora, a gente não faz nenhuma definição de que é, ou seja, definição, critério de censura, a gente não vai fazer. Mas como é que é feito o critério de o que é impróprio e o que não é impróprio? Impróprio assim, se o conteúdo é impróprio, a gente vai pedir ressarcimento. Agora, a definição de que é impróprio ou não, a SECOM não vai fazer. Existia vocês chegaram a exibir uma parte de uma carta do presidente do Google Brasil, se não me engano, né? Exatamente. Existe alguma negociação para aperfeiçoar essa relação com o Google, para saber se evitar eventuais repasses ou impressões em sites impróprios? É um processo contínuo de aprendizado, tanto do anunciante, que é o cliente nesse caso, quanto com a plataforma, que é o fornecedor nesse caso. Próximo jornalista. Boa tarde, a Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Como é que eu posso caracterizar 2 milhões de impressões? São 2 milhões de likes? Não. A gente primeiro não teve acesso como é que se chegou nesse número de 2 milhões. Não é 2 milhões de cliques, são 2 milhões de vezes
que apareceu a publicidade. Não necessariamente ela foi clicada e o Google só remunera o portal, o blog ou o veículo a partir do momento em que é clicada esta publicidade. A senhora entendeu? É no momento em que a publicidade é servida, no momento em que a publicidade é veiculada. Isso gera 10 mil reais, 2 milhões. A campanha inteira foram 10 milhões. Não, 72 milhões. 72, desculpa. É isso? 2 milhões de 2 milhões multiplicado por meio centavo... 0,05. 2 milhões vezes 0,05 resultou 10 mil reais. 10 mil reais, presumindo, assumindo que foram servidos 2 milhões de impressões equivocados, dentre os 400 milhões servidos, 99,5% de assertividade. Obrigada. Mais alguma pergunta? Boa noite, Galton Serra, repórter do SBT. Na conta é 0,05, ou tem mais um zero, porque na verdade... É 0,05. Porque 0,05 vezes 2 milhões dá 100 mil. Não. É 0,05. 2 milhões. Dá 10 mil reais. 0,005. Ah, 0,05. Isso. Então é 0,005. 5 centavos. 5 centavos. É 0,05. Isso. Desculpa, então só para confirmar, é 0,005, né? Isso. Fechando 10 Dá mil. 10 mil reais. O senhor, secretário, Lucas Scherer, da TV Cultura, o senhor falava sobre os critérios de conteúdo inadequado. Eu queria saber exatamente o que, então, a SECOM define quando vai estabelecer o perfil de público para o qual a publicidade em questão vai ser divulgada nas redes sociais usando essa ferramenta do Google. O que se caracteriza como sites, canais inadequados, para a gente que possa estabelecer, porque ali na lista tem, na lista levantada na Câmara, na CPI, a gente tem ali conteúdo inadequado, sites que têm pornografia, sites que têm veiculação de notícias falsas. Então... Próximo, só para deixar... Esse é o critério de definição de seleção. Se a gente primeiro definir o target, A, B, C, D, E, 18+, e, ao mesmo tempo, a gente faz a seleção, a exclusão desses temas. Sim. E só para deixar, voltar claro, a SECOM não compra site, ela vai atrás do indivíduo. Então, se o indivíduo está fazendo uma navegação e ele demonstrou interesse, no caso da nova Previdência, ele vai ser atingido. Isso não quer dizer que ele está sendo pago. Por isso que, quando a gente fala número de impressão, é diferente do número de cliques, que é o que a gente remunera, é o número de cliques. Então, até a gente ter com identidade exatamente do que está sendo apresentado, fica a dúvida em relação se teve remuneração ou não. A probabilidade de não ter remuneração é alta, porque se a gente identifica que teve algum site impróprio, não vai ser remunerado. Então, existe sim na SECOM uma metodologia para averiguar isso. A gente faz quando a gente está falando de 400 milhões de impressões, são 400 milhões de linhas. Então, existe sim um processo recorrente de ficar revisando e na hora do pagamento à agência, se tiver, a gente glosa e mesmo assim a agência também faz um processo e se a agência identificar a glosa, não paga o Google. Mas assim... Não é que isso é um processo novo. Isso já é feito assim há bastante tempo. Sim, só para tirar uma dúvida, porque na lista que os senhores apresentam aqui, não há uma referência textual sobre conteúdo inverídico, com sites que veiculam notícias falsas, etc. Há algum tipo de controle por parte da SECOM na publicação de material governamental nesse tipo de portal, de canal? De novo, a SECOM não tem blacklist. Então, a gente não existe essa definição de... A gente vai atrás do consumidor, não atrás de onde o consumidor foi.
Mas é que aqui tem um perfil de sites e de canais que não podem, em que a publicidade não pode ser veiculada. Mas né? aqui, ou seja, está bem claro que a gente está falando de conteúdo impróprio. A TV Cultura também já promoveu muitas vezes notícias e teve que corrigir depois. Eu mesmo já falei com o José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura, quando a TV Cultura faz uma cobertura jornalística equivocada, ela corrige e volta e não tem nenhum problema. Todos os erros que forem detectados na SECOM, a SECOM vai ao Google e vai pedir o ressarcimento ou vai pedir a equiparação futura numa campanha futura. Bom, há um controle público sobre notícias veiculadas em canais, né, em jornais, enfim, estabelecidos. Agora, a gente sabe que uma série de sites e outros canais veiculados na internet não tem esse mesmo tipo de controle e muitas vezes ganham notoriedade pela postagem de notícias falsas que prejudicam até mesmo o governo. Eu queria saber, a minha dúvida era justamente essa, se há algum controle por parte da SECOM da publicação de publicidade oficial em sites, em canais que costumeiramente publicam notícias falsas. A SECOM tem o mesmo controle e KPIs que a TV Cultura tem. Eu venho da escola do Maluf, o seu presidente. Mais uma dúvida só. Última pergunta. O prazo da entrega dos dados foi de 38 dias, mas a solicitação tinha sido feita de 1º de janeiro até o dia 10 de novembro. Por que o período completo não foi entregue? Eu respondo. Na verdade é o seguinte, eu acho que isso aí foi mais um erro na informação. É o seguinte, o processo de LAI é um processo de solicitação específica. Quem define o prazo é o demandante. É o demandante. A SECOM não define o prazo. Se ele pediu 38 dias, eu entrego 38 dias. Se ele pediu 90 dias, eu entrego 90 dias. Ou seja, a definição do prazo da entrega do conteúdo, quem define é o solicitante. Se ele fez uma LAI, tipo, essa semana pedindo, provavelmente tudo tem prazo, ou seja, mas essa específica não foi feita a gente respondeu exatamente aquilo que foi solicitado. Ou seja, e se solicitar até o fim do ano, até 2020, a gente vai fornecer. Não tem nenhum... o acesso à lei de informação é super transparente e a gente atende a 100% do que é perguntado. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Muito obrigada a todos.